Olá a todos, eu sou Wagner Lenhart, diretor executivo do Instituto Millennium, e hoje eu tenho o prazer de receber mais uma edição do Millennium Talks, Frederico Turola e Gabriel Fiuza, para um bate-papo aqui sobre parceria público-privada, sobre concessões, sobre toda essa agenda de trazer o privado para participar dos investimentos, da gestão de infraestrutura no Brasil, e especialmente nesse caso para a gente tratar de um estudo que foi feito pela PESCO, liderada pelo Frederico e pelo Gabriel, sobre infraestrutura social no Brasil. Então, para tratar de possibilidades, oportunidades de investimento nessa área tão importante, né, para o país, com impacto tão grande para a população. Esse estudo foi um estudo amplo realizado pela PESCO, que abordou desde como funciona a dinâmica hoje no Brasil, os investimentos que já foram feitos, como também analisou o cenário internacional e o futuro, a perspectiva de futuro, né, para essa agenda aqui no Brasil. Então, antes de iniciar o nosso bate-papo e trazer o Gabriel e o Frederico para a conversa, eu vou ler aqui rapidamente o currículo, né, a mini biografia dos dois, para que todos tenham ciência aí de quem a gente está conversando aqui, da especialidade, do profundo conhecimento que o Gabriel e o Frederico têm nessa área em especial de parcerias público-privadas, de concessões. O Frederico ele é economista com doutorado e mestrado em economia, com mais de 20 anos de experiência profissional em consultoria econômica, regulação, PPP e questões de infraestrutura. É sócio fundador e líder da prática de infraestrutura da PESCO Economics, tendo atuado aí como coordenador de projetos de alto nível nos setores de infraestrutura do Brasil para grandes empresas, associações setoriais, organizações multilaterais e governos. Turola escreveu mais de 200 artigos publicados em diversos países e ele também é o presidente da PSP Hub, um think tank dedicado a estudos de infraestrutura e urbanismo em mercados emergentes. O Gabriel é mestre em economia pela FGV, mestre em matemática pelo IMPA e doutor em economia pela Victoria University of Wellington, na Nova Zelândia. Foi vinculado ao Instituto de Regulação e Defesa da Concorrência da Nova Zelândia, é sócio sênior e CEO da PESCO Economics, atuou recentemente como secretário adjunto e interino da Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura no Ministério da Economia. Inclusive, no período que eu estava lá no Ministério, a gente foi colegas de Ministério da Economia, e como conselheiro de administração de Furnas. Tem cerca de 20 anos de experiência nos principais setores de infraestrutura no Brasil, com atuação direta na construção, aprovação e regulamentação dos novos marcos legais do saneamento básico, telecomunicações e importantes normativos do setor elétrico e de transportes. É professor de instituições renomadas, com vários prêmios, e tem capítulos de livros e artigos acadêmicos publicados no Brasil e no exterior. Atualmente também é diretor de estudos do PSP Hub, o think tank que eu comentei anteriormente. Então, Frederico, Gabriel, muito obrigado pela presença de vocês, é um prazer receber vocês aqui. Essa pauta é uma pauta que interessa muito ao milênio e eu tenho convicção que deveria interessar muito ao país, porque especialmente quando bem construída, quando bem desenhada, com projetos sólidos, robustos, tem um potencial de impacto muito grande para o país, né? Então, eu queria começar, e a gente indo até para uma questão mais conceitual, né? Eu comentei que a ideia é a gente conversar muito sobre esse estudo que vocês elaboraram, focado em infraestrutura social. A gente começar pelo conceito de infraestrutura social, né? Como é que vocês desenharam esse conceito? Qual foi o escopo do estudo, as áreas que vocês definiram aí como objeto desse estudo? Bom, em primeiro lugar, agradecer bastante a oportunidade de estar aqui, né, tendo essa conversa com vocês. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui conversando para esse público do Instituto Millennium. É um instituto que eu já conheço há tantos anos e é super gratificante ver o Wagner, que é um profissional que eu admiro tanto, na liderança desse instituto e ter a oportunidade de conversar sobre esse tema que a gente entende que é extremamente importante. A gente acredita muito na capacidade da participação privada contribuir para o desenvolvimento do país. E aí, descendo para o tema específico aqui da nossa conversa, e aí o Fred pode complementar, foi muito interessante durante o estudo constatar que a gente sempre fala muito infrasocial, já está um pouco no jargão do pessoal que trabalha na área,
E quando a gente vai olhar mais profundamente para os trabalhos acadêmicos e trabalhos práticos do setor, você não tem uma certeza, você não tem uma clareza, ou pelo menos você não tem uma convicção, né, pré-definida sobre o que significa isso. E quando a gente vai olhando para o que existe na literatura, existem várias definições do que é infrasocial, né? Existem conceitos de infrasocial mais amplos, que inclui, por exemplo, setores que talvez no Brasil a gente entenda como setores de infraeconômica, como saneamento, até, né, conceitos bem mais restritos. E aí, né, depois de vasculhar tudo isso, o trabalho faz um esforço para tentar delimitar, tabular, mostrar todas as abordagens existentes. A gente entende que do ponto de vista instrumental, até porque a gente, né, está se propondo a trabalhar dentro das discussões de PPPs, que depois a gente pode, né, aprofundar também o que é um pouco uma parceria público-privada, fundamentalmente a gente entende que infrasocial, do ponto de vista instrumental, seria tudo que é uma, vamos dizer assim, a infraestrutura de suporte, né, para usar aqui um anglicismo, real estate, adaptado a prover serviços sociais. E do ponto de vista mais prático, objetivo, né, tipicamente o pessoal associa infrasocial a estruturas, né, relacionadas à infraestrutura de apoio aos setores de educação, saúde, segurança e principalmente habitação, né? Há definições que aplicam também esse conceito, por exemplo, a parte de parques, que aí alguns já chamam de infraestrutura urbana. Como eu falei, né, saneamento, algumas pessoas consideram como infrasocial, mas no Brasil eu acho que, para o bem, o setor se desenvolveu muito, ganhou quase uma vida própria. Mas, grosso modo, eu diria que essa seria uma definição instrumental que, ao olhar para tudo que existe por aí, a gente entende que se aplica bem ao caso, né, brasileiro. E aí, só para, né, fechar e ver se o Fred complementa, né, a gente está falando aqui de parcerias público-privadas. É interessante discutir, né, porque o público pode não estar familiarizado com esse conceito. Quando a gente pega, por exemplo, as discussões internacionais, você tem dentro do conceito de parceria público-privada praticamente tudo que né, concessão, alguma forma, né, de atuação privada dentro do guarda-chuva da provisão de algum setor, de algum serviço, né, que em última instância pode ser considerado público. Em outras palavras, concessão, no sentido mais amplo, é uma forma de PPP nessa conotação mais internacional. O Brasil, e o que a gente, né, considera, ele distingue isso, até do ponto de vista normativo, né? A gente tem uma lei para concessões, a gente tem uma lei para parcerias público-privadas, e na parceria público-privada, o Fred pode complementar, né, bastante esse ponto, a gente entende que parceria público-privada diz respeito principalmente quando você tem um arcabouço contratual que envolve a provisão de um bem público que ele não se sustenta do ponto de vista econômico sozinho. Então ele envolve algum nível de contrapartida ou repasse pelo ente público, seja aquele serviço complementando com algum tipo de taxação ou de cobrança ou não. No caso típico de infrasocial, principalmente quando a gente está falando de, né, educação pública, está falando de hospitais públicos e segurança pública, raramente você tem essa possibilidade de cobrança para complementar. Então é o que, do ponto de vista mais técnico, o pessoal chama de uma concessão administrativa, né? Então você tem que montar o modelo do negócio de uma maneira que ele consiga parar de pé e remunerar os investidores com esse apoio, né, de recursos governamentais. Exato. Quer dizer, a ideia do estudo foi justamente essa de definir o que é esse animal que ganhou muita ênfase. A gente na consultoria, né, nos últimos 5 anos, decidimos apostar em infrasocial. Achamos que era um cavalo que passava, que não podia ser deixado correr, e apostamos. E nas primeiras conversas, o que ficava claro com investidores, com os próprios operadores do setor e com potenciais concedentes que se interessavam pelo tema, ninguém sabia o que era isso, né? Qual é o escopo que estava envolvido nessa classe de ativos. E não se tinha números, né? Não se tinha a clareza de quanto vale esse setor, de quanto já tinha sido investido, licitado, de quanto já tinha sido financiado e quanto poderia ser investido, financiado e financiado para o futuro. Tinha aí um gap, né, para ser estudado e levantado, trazer as informações. E vocês comentaram, né, esse movimento ele começou a ganhar força há alguns anos, já não é tão recente, mas eu acho que cada vez mais as pessoas foram se familiarizando com as possibilidades de parceria público-privada. Aqui mesmo em São Paulo a gente teve diversas, né? Teve o processo de concessão do Ibirapuera, que talvez seja o mais notório, porque
né, um cartão postal da cidade, todo mundo conhece, enfim, e acompanhou como foi ali o processo de concessão, mas outros ativos também em outras cidades, acontecendo processos similares. Na minha cidade natal, Porto Alegre, tem alguns processos interessantes também dessas parcerias ou concessões, né? Foi importante vocês trazerem essa distinção também conceitual, porque de fato muitas pessoas não conhecem, né? E quando a gente olha, a diferença conceitual ela se aplica internamente aqui no país, a gente tem uma forma e no exterior é outra ainda, né? O escopo ou a amplitude do conceito de parceria público-privado pode ser maior ou menor, dependendo se você olha lá de fora ou se olha aqui de dentro, né? Mas eu queria passar a próxima pergunta e aí entrando nessa questão regulatória, né? Essa pauta avançou, ela ganhou espaço, diversos movimentos acontecendo, o próprio marco do saneamento que você participou, né, Gabriel, da elaboração dele, fomentou muito, e aí saindo um pouco da área de infraestrutura social, mas fomentou muito esse modelo no Brasil. Então as pessoas foram se familiarizando, em algumas áreas foram evoluindo mais do que outras. A gente tem, por exemplo, aeroportos, foi algo que começou, o pessoal viu que funcionava, ficava melhor. A Infraero agora se desfez, se não me engano, de todos os aeroportos. Eu acho que ela não está administrando, pelo menos dos principais aeroportos do país, ela já colocou na mão aí da iniciativa privada para fazer a gestão. Mas, de fato, na área de infraestrutura social, esse movimento talvez seja mais recente. Saúde já mais avançado, mas educação e segurança menos. Por que vocês entendem que ele avançou menos e quais entraves regulatórios e institucionais que vocês percebem para essa área especificamente de infraestrutura social? Tá, bom. Em primeiro lugar, né, interessante esse ponto que você colocou para contrastar assim, o modelo aplicado ao que a gente chama de infraestrutura econômica, né, que tem realmente ganhado muita atração em diferentes setores, né, com velocidades diferentes em diferentes setores, e aí o saneamento viveu esse boom, né, já a partir de modelagens que começaram um pouco antes do marco, mas se beneficiaram muito do marco do saneamento, e hoje a gente vê o volume de investimentos no setor que ainda pode aumentar, né, para atingir o objetivo da universalização, mas que já aumentou consideravelmente. Grosso modo, por coincidência, a gente também participou de um trabalho recente para o panorama do saneamento, bem rapidamente. Grosso modo, antes do marco, a média de investimento do setor era na faixa de uns 15 bilhões ano. Hoje já está na faixa de uns 15 bilhões, projetando ali para até o que existe hoje no pipeline para até 2040, só que pegando o estudo mais, enfim, otimista, né, em termos de necessidade de investimento para universalização, que existe na praça, você precisaria estar na média de 40 bi. Então, né, você tem um copo meio cheio e meio vazio na história, né? O meio cheio é que foi uma transformação incrível no setor de saneamento, que a gente vê concretamente acontecendo. Houve um salto nos investimentos, o ecossistema do setor se expandiu monstruosamente, mas ainda existe um trabalho muito grande a ser feito para a gente encurtar essa brecha, né, esse gap ali da necessidade do setor. Só que, né, esse mundo vamos dizer assim, fazendo essa separação, esse mundo das concessões versus PPP, e aí no sentido brasileiro, geralmente quando a gente pensa em infraestrutura econômica, isso não acontece sempre, existem PPPs também nessa área, mas geralmente você tem projetos que podem parar, tem o potencial de parar de pé sozinho a partir do interesse privado, né? Você pode, enfim, explorar aqueles serviços, remunerar o seu acionista de uma maneira adequada e ainda assim ter resultados que sejam benéficos para o interesse público. É o caso do saneamento, que, né, todos os leilões foram muito bem sucedidos, você teve lá resultados interessantes, porque a forma de provisão do serviço, de maneira geral, nesses casos, era muito ineficiente, você tinha uma possibilidade de ter ganhos de eficiência muito grande. Isso vale, né, para, enfim, boa parte dos casos de rodovia, aeroportos e outras, né, questões. No caso da infrasocial, a gente, principalmente na provisão, né, de bens públicos, né, de educação, saúde, etc., muitas vezes não é razoável a cobrança, e às vezes não é nem legalmente possível a cobrança, como no caso, né, da segurança, né? Então, você, na realidade, você tem que primeiro desenhar o escopo de participação do setor privado, né, porque ele não pode participar em todos os elementos da provisão daquele serviço, dependendo da circunstância, e a partir daí você depende, a conta que você acaba fazendo é o quanto menos de participação pública eu preciso para manter aquele projeto de pé.
E não é à toa que os leilões geralmente se dão dessa forma, né? Ganha o leilão aquele que assume o projeto com o mínimo, né, de participação pública. Né? Então, assim, são coisas diferentes. Aí, respondendo a sua pergunta, é mais difícil, né, você, de certa forma, modelar projetos com essa característica do que projetos que, no limite, têm a capacidade de parar de pé sozinhos. E aí entra na questão que você também comentou, né, das fases. A gente teve uma primeira fase. É bem interessante esse ponto que a gente constatou no nosso trabalho também. É claro que, para quem é da área, tinha uma noção, mas a gente fez um esforço de organização de informações que eu, pelo menos, não tinha visto em outro lugar, de pegar projeto a projeto, leilão a leilão, e olhar o que aconteceu na área de infra social. E a gente vê que existem duas fases bem distintas. Uma fase que basicamente começou lá com o Hospital do Subúrbio, né? Foi até 2014, né? Então, e de repente uma brecha, um interregno, que aí muito devagar recomeçou em 2019 e ganhou tração principalmente a partir de 2022, 2023, com uma segunda fase. Então, assim, em termos de número de leilões, essa segunda fase tem praticamente o mesmo número de leilões da primeira. E então, assim, pegando o gancho do que você colocou, a grande pergunta é, mas por que aquela primeira fase, né, de certa forma, não ganhou tração e a gente está confiante de que essa possa ganhar? E aí conversa com o que você colocou da questão regulatória. Existe uma questão muito relevante para esse tipo de projeto, de PPP, né, social, que é a garantia. Porque como é um projeto que, de certa forma, ele se paga e depende muito do recurso público, em última instância, né, a conta só fecha para o privado através de recurso público, ele precisa ter uma certa certeza de que aquele recurso público vai estar disponível mesmo em ciclos políticos posteriores. E isso a gente sabe que no Brasil às vezes é uma dificuldade. Então, o desenho de garantia, legislações que facilitem isso, modelos, às vezes até com a participação de bancos públicos, como o Banco do Brasil é um exemplo, né, dando algum tipo de sustentação, acaba sendo muito importante para você dar essa previsibilidade. Né, nosso otimismo é que, seja pelo lado da demanda, né, a necessidade aumentou, né, seja pelo lado da oferta, de que hoje você tem os meios, tem uma governança, ainda pode melhorar, eu passar a palavra para o Fred, né, ainda pode melhorar, mas você começa a ter os meios necessários para dar esse conforto para a iniciativa privada, então você hoje tem um ecossistema, você tem um ambiente bem mais favorável para as PPPs. Né? Então acho que por isso nosso otimismo, né, Fred? Né? Porque o lado da demanda é claro, né? A gente nunca precisou tanto de maior eficiência, de melhor qualidade de provisão de serviços sociais, e a gente tem uma restrição fiscal muito grande. Então a gente precisa fazer mais com menos, e a gente precisa de recursos privados para fazer. Né? E por outro lado, a gente tem um ecossistema hoje mais favorável a esse tipo de certeza, segurança para o ente privado do que a gente tinha, por exemplo, na primeira fase das PPPs. Exato. Aí, esse ponto que o Gabriel levantou, dessa formação, dessas etapas do mercado, é bem interessante, porque, de fato, ninguém tinha olhado para isso. Né? E não se tinha clareza nem sobre quais projetos tinham sido executados. E a gente levantou até os menores projetos, aqueles que, inclusive, alguns cancelados, alguns que não foram adiante. E, olhando no estudo, a primeira etapa foi basicamente saúde. Foram 14 leilões, 3/4 deles na área de saúde, e alguns em educação, e inclusive um projeto pioneiro, educação, o único projeto operacional hoje em PPP no Brasil é o de Belo Horizonte, que está nessa primeira fase, e penitenciárias. A segunda etapa já tem mais projetos de educação. Então, saúde e educação dividem praticamente a metade dos 15 leilões dessa segunda etapa. Mas educação tem uma característica que o investimento é mais alto. Os ativos de saúde são um pouco empacotáveis, principalmente porque são grandes hospitais. E o hospital é um animal único, que você não consegue misturar com outros ativos. Hoje até existe uma tentativa, a gente vem, inclusive, promovendo na PESCO, uma tentativa de verticalizar as concessões de saúde, integrando a atenção primária à média e alta complexidade. Isso é um modelo que pode ser promissor a ser testado. E existe uma discussão também a ser testada para pequenos municípios tentar combinar, claro, até determinado nível de complexidade, combinar ativos de saúde com educação, mas também é uma ideia a ser testada ainda também. Exato, porque o grande ponto é que os investidores preferem investimentos mais elevados, preferem contratos com mais CAPEX. A gente até fez no estudo uma estimativa econométrica muito simplória, mas que mostra que a cada 600 bilhões de reais de CAPEX você aumenta um player
na competição do leilão. Isso é média, não vale para cada leilão, mas é isso que o Gabriel falou. Na medida que você tem mais investimento, você tem mais competição, mais atratividade para o mercado. Então, combinar esses ativos de saúde, hospital, combinar hospitais não adianta muito, porque hospitais Mas daqui a pouco diferentes- um posto de saúde, por exemplo, com uma escola, talvez fique mais fácil. Exato, policlínicas e outros ativos. E aí, nessa hipótese, ou nessa informação, na verdade, né, que quanto maior o projeto, você consegue ter mais players e uma competição mais adequada. Consórcios, me parece que talvez seja uma opção também para pequenas cidades, né? Sem dúvida. É parte da, vamos dizer assim, da arte dessa área de estruturação e viabilização desses projetos, é você saber combinar, basicamente, enfim, o modelo do projeto, né, que é a parte de estruturação, que é uma coisa que a gente trabalha, assim, a gente brinca, né, isso é uma coisa que eu já discutia da época que a gente estava no governo. Em geral, né, o custo de uma estruturação, pelo menos na área de infraeconômica que a gente, né, tinha na cabeça na época, era coisa de 2 a 5% de um projeto. E ele é extremamente decisivo para o sucesso do projeto. Então, o nosso desafio lá era, né, tentar ajudar a ter estruturações melhores. Né? Aquela história, né? Você tem um projeto modelo, ajuda você a evitar problemas lá na frente. E aí, assim, a gente, né, enfim, então essa parte da concepção, essa parte da estruturação, essa que a gente chama de modelagem, acaba sendo um elemento, assim, extremamente importante ao longo do projeto e que evita, né, que lá na frente a gente tenha mais problemas. Né? Exato. E principalmente nessa etapa de estruturação, da modelagem, né, esses termos são usados até de forma intercambiável, Sim. você tem um desafio de enquadrar esse processo no ciclo político. Porque toda vez que troca o ciclo político dentro de uma modelagem ou de uma estruturação, a consultoria perde o trabalho feito, você precisa refazer muitos elementos que um novo prefeito, um novo governador tem novas prioridades, tem até dúvidas sobre como é que o processo foi desenvolvido, já que troca a equipe. Então, e os contratos de estruturação não têm essa previsão, né? Não tem aditivos contratuais para novas revisões de contratos. Então, a agenda de celeridade na estruturação parece ser um caminho fundamental para esse mercado ganhar força. Talvez o grande desafio de infraestrutura social hoje no Brasil seja que, quando você olha as experiências concretas, em educação em Belo Horizonte, em saúde em várias partes do país, onde você teve participação do setor privado, na forma de PPPs, você tem saltos espetaculares de qualidade. E os governadores ou prefeitos que promoveram tiveram excelentes dividendos políticos. A questão é que, quando ele engaja no processo de estruturação, se vira o mandato, ele perde o esforço. Então, estruturações rápidas e bem feitas, de qualidade, que terminam dentro de um mandato, são o remédio mais eficaz para um prefeito e governador que quer ganhar o apoio popular, quer se reeleger ou quer deixar o seu legado de forma inequívoca e impressionante. Mas isso precisa ser feito no tempo adequado. Só para puxar o gancho, né, que você falou lá da formação de consórcio, né, eu dei essa volta para falar de estruturação para dizer que parte da estruturação também, ainda mais no mercado que é, de certa forma, está crescendo, está numa fase crescente, é parte do desenvolvimento do mercado, de certa forma. Então a gente brinca, né, que tem enfim, algo que é inerente a toda a estruturação, que é a fase final da estruturação, que é a sondagem de mercado, o market sounding, que é você tentar entender o mercado, quem são os players, para você garantir que o leilão e que a estruturação é feita, né, de modo a chegar num leilão que é interessante para o mercado. Né? Claro que ele tem que ser interessante para o setor público em primeiro lugar, mas você tem que ter um projeto que seja interessante para o mercado. Mas uma coisa que a gente entende que é muito importante em mercados, né, nascentes como esse, é o que a gente chama de desenvolvimento do mercado. Desenvolvimento do mercado é exatamente isso. Qual o tamanho do player? Porque como é um mercado nascente, às vezes você precisa combinar players que têm uma característica de CAPEX, eventualmente construtores, players que às vezes têm características de operadores, mas não estão acostumados a trabalhar com CAPEX muito grandes, em projetos de muito longo prazo. Você tem construtores que só olham para a construção, por outro lado não tem nesse mercado ainda, vamos dizer assim, a familiaridade com um contrato de concessão de PPP, que é um casamento, né, de longo prazo. Então, essa parte de você não só olhar para a estruturação, olhar para o contrato, olhar para o mercado posto, é fundamental, né, e isso é um trabalho, acho que, de todos, né, porque isso aí, claro, parte vem com a maturidade do mercado, parte vem com o esforço de todos, né, de você desenvolver, de você, né, trazer cada vez mais players para isso, e isso a gente está vendo acontecer na prática. Né?
comparando com o início dessa segunda fase, a gente já vem observando nos leilões, e acho que isso fica mais claro ainda, né, em educação, cada vez mais players participando, consórcios combinando várias expertises, até a participação de players do próprio mercado financeiro, né, fundos de investimento participando. Não, e quando você começa a ter cases de sucesso, você funcionou, até vocês citaram o Hospital do Subúrbio, né, que é sempre muito mencionado como um caso de sucesso, e é interessante porque mostra que essa pauta é uma pauta que pode perpassar aí por diversos aspectos ou linhas ideológicas, né? Se eu não me engano, o Hospital do Subúrbio foi feito no governo do Partido dos Trabalhadores, né? E um projeto super bem sucedido de colocar na mão de um ator privado a execução daquela prestação de serviço de saúde. Então, é um tema que realmente não deveria, aí o meu ponto de vista, né, ser uma pauta do partido A ou do partido B. É algo que, se bem construído, pode servir à política pública, independente da linha ideológica de quem está no poder. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho agora, indo para uma área talvez um pouco menos técnica, que é, primeiro, essa questão de você ter projetos como esse, né? Eu citei o Hospital do Subúrbio, feito por diferentes atores dentro do cenário político, e também a percepção das pessoas, né? Porque a gente estava falando das razões de não ter avançado tanto quanto a infra econômica, e tem, claro, aí é mais delicado e a questão ideológica pesa, e puxa, mas a gente vai colocar na mão do privado um serviço público essencial como saúde, como educação. A gente escuta muito, né? Mas vai fazer com que a educação seja uma mercadoria. É curioso que no Brasil, para o filho das famílias ricas pode ser uma mercadoria, para o filho da família mais humilde não pode, né? Ou mesmo a questão da saúde também. Todo mundo que tem recurso no Brasil acaba tendo um plano de saúde privado, frequentando um hospital privado ou colocando o filho numa escola privada. E é curioso que no Brasil tem essa imagem que para o filho das famílias ricas ou para as famílias ricas isso são bens que podem ser mercadorias, e há uma crítica quando você faz um movimento de não transformar em mercadoria, mas trazer um ator privado para ajudar na prestação. Como é que vocês enxergam essa visão, ao menos de parte da população, vem diminuindo, vem sendo superada? Vocês têm uma... Sim, acho que do ponto de vista político, ideológico, Wagner, você tem 3 grandes pontos que tornam a PPP palatável ao longo das matizes ideológicas. O primeiro deles é a reversibilidade dos ativos. Quer dizer, são ativos que são concedidos, mas que são propriedade do Estado. Né? Eles ficam sob a posse de um concessionário ao final do contrato, que seja de 20, 30 anos, em alguns casos de 10 anos, mas até de 30 anos, até 35 anos, esse ativo retorna para o Estado, ou seja, é um ativo público. Então, o investidor privado, numa concessão, vai construir e operar e melhorar um ativo público que, ao final, vai ser devolvido à população em melhores condições do que o Estado conseguiria fazer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com os modelos internacionalmente utilizados para essas concessões e PPPs. Os modelos que você utiliza hoje não concedem, tipicamente, os serviços finalísticos, sejam clínicos, pedagógicos, de segurança pública. Eles concedem o que a gente chama de serviços ancilares, né, que são as facilities, o edifício, a manutenção predial, alguns serviços de apoio. E hoje a gente vive um desafio, inclusive na Pesco a gente tem trabalhado bastante nesse desafio, de a partir de um núcleo de serviços mais voltados para facilities prediais, expandir o escopo desses serviços para desonerar o Estado ou o município de outros serviços que para ele causam ônus e que podem ser eficientizados em mãos privadas em benefício da população. Esses 2 são os grandes pontos, mas acho que o terceiro item que torna esses elementos muito mais palatáveis do ponto de vista ideológico é justamente o resultado observado em todo o mundo. Né? Onde você tem essas concessões, você tem serviços que a população briga para ter.
né? A gente brinca que é um problemão para prefeito e governador ter uma PPP, né? Desde o Hospital do Subúrbio, quando esse hospital foi entregue, em condições de qualidade completamente distintas do que se viu até então no SUS, e todas as concessões mais recentes de escolas, de hospitais, de outros serviços públicos, né, até de iluminação pública, né, que você falou do exemplo de Porto Alegre, outras capitais e outros municípios, você vê um padrão de prestação de serviços, de respeito ao usuário SUS, que você não vê em outro lugar. É um problemão para o governador, para o prefeito, porque você passa a ter um benchmark que toda a rede passa a ter, entre aspas, inveja daquela operação, daquele ativo. Então, uma vez que você põe em marcha esse movimento, não tem volta. Isso torna esse movimento difícil de brecar. Você breca no começo, como em educação. Nesse momento, tem poucas experiências. Em São Paulo, por exemplo, não tem comparabilidade. Ou no Paraná, não tem comparabilidade. Em Minas tem. Essa falta de comparabilidade local permite que grupos organizados, que corporações, grupos de interesse se oponham ao processo de concessão, de PPP. Mas uma vez que você põe esses ativos para funcionar, aí não tem mais conversa. E o efeito da comparação, né? Eu tive recentemente visitando um e-mail lá em Belo Horizonte, dessas que foram concedidas nessa primeira fase que vocês pontuaram, né? E é impressionante. Primeiro, as condições da escola maravilhosas, e segundo, conversando com a diretora, ela falou, olha, é uma briga, porque aqui na proximidade tem uma outra que não é concedida, né, que é gerida a parte de zeladoria, enfim, essa parte administrativa diretamente pela prefeitura, e ela não é nem perto do que é a nossa aqui, do ponto de vista de conservação, de estrutura e tal. Então, o pessoal fica falando, pô, mas por que eu não consigo botar meu filho lá? Porque tem, né, uma demanda maior do que as vagas ofertadas e as pessoas demandam por ter aquela mesma estrutura, né? Então, é o que você comentou, a possibilidade de comparar, né? Você consegue comparar, ver que realmente ali tem uma prestação de serviço. Mas eu queria, aproveitando o gancho, fazer uma provocação e confesso que eu não consegui ler o estudo inteiro, até porque é um estudo longo, profundo, mas li alguns trechos sobre, porque você comentou, né, muito do que está sendo tratado, ou mesmo está sendo implementado aqui no Brasil e fora, é para essa parte que o pessoal chama de bata branca, a bata cinza, né? E não para a bata branca, que seria a parte finalística, né? Seja o atendimento clínico, pedagógico, enfim. Mas a gente vê em alguns lugares do mundo avançando para essa área também, né? Por exemplo, nos Estados Unidos você tem um movimento de charter school muito sólido, forte, cada vez ganhando mais tração. Estados que não tinham legislação, aprovando legislação, começando a implementar, outros que já tinham ampliando a sua rede. Mesmo no Reino Unido também você tem movimentos nesse sentido de você ir também para a parte finalística e com resultados bons, né? Alguns muito bons, alguns medianos, mas difícil registrar algum que tenha sido pior do status anterior, né? Então, como é que vocês enxergam essa que vai um pouquinho mais adiante do que a parte de infraestrutura, que já é um grande ganho quando a gente consegue fazer? Não, sem dúvida. Eu pegar ainda um pouquinho o gancho do tema anterior e eu emendo nesse, o Fred complementa. Um aspecto interessante da questão, né, que é muito na linha do que vocês estavam falando, é a questão de incentivos. Os contratos de PPP sociais, a contraprestação do ente público, ele é condicional ao atendimento de metas, né? Então, nesse sentido, né, que uma vantagem adicional é que você tem ali determinadas metas, que aí depende da qualidade da estruturação, que o ente privado precisa atender para ele justificar um determinado nível de remuneração e, eventualmente, pleitear um nível de remuneração superior. Então, isso cria um incentivo, né, tanto um incentivo positivo, né, ou, eventualmente, uma penalidade para o privado que não cumpre metas e um incentivo para o privado que cumpre, né? Então, acho que esse é um aspecto interessante. Em relação à questão da bata branca, às vezes é uma questão, aí o Fred pode complementar da visão dele, eu acho que às vezes é uma dificuldade mais de mercado do que de viabilidade de estruturação, né? Na realidade, assim, do ponto de vista econômico, o interessante é até combinar todas as coisas, porque você tem ganhos de eficiência, né? Na realidade, você pode ter muito mais ganho de eficiência se você prover, né, a bata cinza junto com a bata branca no limite do que pode, né? Mas até sinto muitas vezes o interesse até do ente público de avançar o máximo possível na bata branca.
A questão, geralmente, volta para a questão política que você mencionou, em que em alguns setores há uma dificuldade um pouco maior, né? Aí entra a questão também do desenvolvimento de mercado, as pessoas entenderem o mercado, se acostumarem. Mas, por exemplo, o setor de saúde, você já tem projetos, né, de bata branca, bem-sucedidos, né? Está avançando um pouco para aí. É claro que não é uma coisa binária, né? A definição a gente, né, no estudo fala, até depois, né, Fred, acho que vale a pena mencionar o que a gente está chamando para o público, né? O que é bata cinza, o que é bata branca, né? Afinal de contas. Aí o pessoal criou o termo jaleco cinza, jaleco branco para a saúde. Mas, basicamente, de maneira bem simplificada, a bata cinza é toda a parte de saúde que é responsável, como você bem falou, pela infraestrutura, pelo apoio ao serviço finalístico, né? Que vai desde lavanderia, alimentação, né, a parte de equipamento, a própria infraestrutura física, operação né, das instalações e tudo isso. Só que a gente já tem alguns projetos, né, que avançam na bata branca em saúde, e é interessante que tem uma certa diferença a depender da localidade e talvez até a depender da organização, né, enfim, né, de cada setor em termos da aceitação. Então, eu acho que em saúde está se tornando, aí é uma visão pessoal, está se tornando cada vez mais natural avançar em direção à bata branca, né? Então, acho que é papel do gestor público e é papel do estruturador, né, mapear o mercado e entender aquele ponto ótimo que equilibra o interesse público e o interesse do mercado. Na educação, né, que houve essa retomada agora, como o Fred bem colocou, me parece, tem que até ver a questão legal, né? Não ser, né, o tal jaleco branco, né, tem que até pensar até onde é possível ir. E a gente tem muitas conversas, né, players interessados, que entendem que há uma oportunidade muito grande de substituir, vamos dizer assim, a ação pública na provisão da educação, mas de dar os meios para o ente público prover aquele serviço de educação cada vez melhor. Questões, né, de didática, questões de meios, né, digitais. Então, avançar, né, um pouco mais no jaleco, né, vou chamar aqui jaleco branco, né, para melhorar a qualidade da provisão do serviço. Né? Mas, enfim, acho que o Fred pode complementar um pouquinho melhor essa parte. O ente público, quando decide essa composição, né, na linha que o Gabriel falou, de observar qual é o ponto ideal, ele tem, por exemplo, um corpo clínico desenvolvido em uma unidade. Nesse caso, provavelmente a bata cinza pode fazer mais sentido dada a qualidade do corpo, que já existe. Em outros casos, você vai ter que incorporar um corpo clínico. Nesse caso, avançar em direção a um corpo clínico integral pode fazer mais sentido. Então, tem situações também contextuais que também impactam. Mas é fato que quanto maior a abrangência desses contratos, mais a capacidade de você trazer eficiências, bem-estar, de trazer, né, resultados para a população e colocar isso sob indicadores de desempenho. É fato que os indicadores de desempenho na parte clínica, pedagógica, finalística, são mais difíceis de serem medidos. Porque são indicadores epidemiológicos, tem características de assimetria informacional muito mais salientes, mas ainda assim é muito importante. E na área educacional a gente vê que tem uma carência de resultados e é possível avançar, por exemplo, em habilidades socioemocionais nesses contratos. A gente recentemente trabalhou com a Ferulab, uma empresa de upskilling do House of Brains, mapeando competências nas indústrias de maior densidade tecnológica. E observamos que essa dinâmica desses mercados exige algo que não está sendo oferecido na educação brasileira, que precisa avançar na educação pública, ainda mais do que na educação privada, porque a educação privada já atende os segmentos da população que tem menos vulnerabilidade social. Então, para incluir essas populações, é preciso pensar em modelos que avancem em direção à prestação de mais serviços pedagógicos no ambiente privado, dentro de contratos de longo prazo, integrados à prestação dos serviços ancilares, de facilities, etc. Esse é um desafio que o Brasil precisa endereçar. Para conectar com o que você comentou, né, dos vouchers, etc. Aí acho que, né, até o nome do instituto, né, que a gente criou, o PSP Hub, né, de Private Sector Participation, né, de participação privada. Aí participação privada é um conceito ainda mais amplo, né, de toda forma de participação privada. E aí, assim, do ponto de vista conceitual, falando na primeira pessoa, eu acho super bem-vindo qualquer tipo de iniciativa que você estimule eficiência, estimule inovação, estimule, né, enfim, o investimento privado na provisão de algo que é extremamente importante.
A vantagem prática, talvez, das PPPs sociais, num primeiro momento, que seja, eu acho que essas várias formas de participação privada podem conviver juntas, é o fato de a gente já ter um arcabouço jurídico. Já tem um modelo que é testado, um modelo que tem sido palatável, e a gente tem tanto por fazer que eu acho que todo esforço que puder ser unido, né, é uma vantagem. Né? Então, enfim, por que não aproveitar esse marco existente e fazê-lo, né, avançar em prol da provisão desse serviço? E eu confio muito nessa questão do efeito exemplo. A gente viu isso acontecendo no saneamento. Enfim, hoje as pessoas podem olhar para trás e ver a modelagem da SEDAI, né, que é a empresa de saneamento do Rio de Janeiro, da Casal, que é a empresa de saneamento de Alagoas, encontrar, toda a modelagem pode ser melhorada, isso é uma coisa que a gente tem certeza, mas o sucesso daqueles leilões, né, da Casal em primeiro lugar, que acabou resultando no sucesso da SEDAI, e o sucesso de todos os leilões que vieram desde então, e talvez o mais visível de todos, não é um leilão, foi um processo de privatização um pouquinho diferente, da Sabesp, nasceram desse efeito exemplo. Né? E cada exemplo positivo que surge, mais chance, né? Você tem mais chance de dar certo dali por diante. Por isso que a gente, né, toma muito cuidado, né, com a questão da estruturação, e a gente às vezes, né, enfim, tem um diálogo muito próximo, né, e, enfim, com os próprios clientes, de que chegar a leilão, né, é fácil. Né? Agora, um projeto que chega a leilão é interessante para o setor privado. Né? Você tem um leilão bem sucedido e que ele, né, dá certo e é bem executado ao longo de 30 anos, é bem mais difícil. Então, a estruturação tem que olhar para esse lado, né, da viabilidade econômica, pós-leilão. Né? Faz sentido do lado privado? Para de pé? Cumpre todos os objetivos do lado público? E mais do que isso, ele está desenhado de uma maneira que é fácil de gerir, porque uma limitação que a gente tem, se fala muito da limitação na área de estruturação, e é verdade, pelo lado público. E a gente tem várias iniciativas aí, enfim, capacitando, né, enfim, gestores públicos para entender a estruturação, mas um desafio ainda maior e que está se desenvolvendo, mas eu acho que pode avançar, a gente tem procurado contribuir aí com o nosso, né, chapéu lá do PSP Hub, é capacitar esses entes públicos e os gestores a gerir esses contratos, porque a relação não acaba no momento do leilão. Né? O leilão é uma grande vitória. Né? Ir lá, bater o martelo, cortar a fita é uma grande vitória. Mas ali é o início da relação. A gente já é uma comparação manjada, mas a gente compara o casamento. O leilão é festa de casamento, é um momento super importante para todo mundo fica feliz, tira foto, depois começa o casamento. Né? E aí, né, você com precisa, seus desafios. Com todos os seus desafios. Né? Mas isso é interessante porque muitas vezes as pessoas acham também, aqueles que acreditam muito no modelo, basta colocar na mão do privado que resolve. E não é bem assim, né? É importante ter uma boa modelagem, construir bem o processo, depois de efetivado o leilão, definido quem vai ser o parceiro, fazer um acompanhamento bem feito. O público continua com uma responsabilidade importante de fazer fiscalização, de acompanhar se as metas estão sendo atingidas ou não, responsabilizar quando não tiver, recompensar quando tiver, dentro dos limites do contrato. Então, não é simplesmente jogar na mão do privado. Exatamente. Né? Tem toda uma construção que precisa ser feita justamente para que o caso seja bem sucedido, a concessão, a parceria público-privada seja bem sucedida e gere os efeitos tanto para o privado quanto para o público que se deseja. Né? Perfeito. A gente tem um sócio, né, o Ricardo Tardelli, bastante conhecido no mercado de infraestrutura social no Brasil, e ele faz uma colocação que eu acho que é perfeita, que, na verdade, refraseia o que você disse, Wagner, que é o seguinte, que a gente está falando de um novo papel da administração pública, que é uma transição de uma administração pública que loucamente controla 10, 20, 30, 50, 100, 200 contratos para gerir um hospital, para um conjunto de administradores públicos com muito mais inteligência que gerem 1 a 2 contratos. É isso. E essa gestão desses contratos de longo prazo, deixando toda a contratação diária, todos os pepinos do dia a dia para o setor privado, torna a administração pública um núcleo de inteligência. E ele sai daquela loucura de faltou isso aqui, precisa licitar, vou atrás desse, contrato aqui, licita ali, deu problema, o Tribunal de Contas vai para cá. Não, ele vai simplesmente planejar o contrato a longo prazo, estruturando, né, que é a estruturação, a modelagem, para daí para frente depois gerir o contrato. Essa é uma concepção, uma mudança de concepção que torna a administração pública capaz de fazer muito mais. Claro. Dá muito mais flexibilidade, muito mais agilidade. Né?
O professor Fernando Schiller, do INSPER, também comenta muito isso, né, que o Estado, especialmente o Estado brasileiro, ele deveria deixar cada vez mais de ser executor para ser fiscalizador, regulador. Então ele regula, ele acompanha, ele verifica se as metas estão sendo atingidas, se os indicadores estão adequados, se a provisão do serviço está dentro dos padrões que foram contratados. Então ele estabelece essa inteligência que você falou, que é uma atividade que tem um grau de complexidade e muitas vezes maior, inclusive, porque você precisa fazer esse acompanhamento, precisa ter mecanismos para fazer, inteligência para fazer, e deixa a execução para o privado, que consegue fazer mais rápido, consegue fazer de maneira mais eficiente, consegue se movimentar, especialmente nessa dinâmica que a gente vive, né? Que a única certeza que vai mudar cada vez mais rápido. A gente sabe que o Estado tem muitas amarras e dificuldades para se movimentar na velocidade que o mundo hoje demanda, né? Então, você ter um parceiro privado que tem essa capacidade de se movimentar mais rápido faz muito sentido. Queria perguntar para vocês um ponto que também sempre vem nessas conversas. A gente sabe que o governo federal tem uma estrutura muito mais robusta, tem o BNDES, tem um corpo mais potente aí para fazer movimentos nesse sentido, mas muitas vezes os entes subnacionais não têm a mesma estrutura. Como é que vocês veem a capacidade dos entes subnacionais, estados e prefeituras de estruturarem ou conseguirem construir junto com estruturadores privados projetos de impacto na área social? Na verdade, o que tem acontecido no Brasil é um movimento em direção à ampliação do leque de opções, do cardápio de opções de estruturação. E o governo federal teve uma liderança importante, né, isso já há um bom tempo, né, desde a atuação da SDI, do próprio BNDES, dos bancos públicos brasileiros, no sentido de que os estados e municípios com menos capacidade podem contar hoje com facilities de estruturação de projetos, que incluem o próprio BNDES, a Caixa, o FIDIRS, que é um fundo que tem gestão privada, e um cardápio de opções privadas para isso e um cardápio de opções públicas infranacionais. Isso inclui, por exemplo, os bancos de desenvolvimento, o próprio BDMG, que o Wagner faz parte, outros bancos infranacionais estão ainda no movimento, ainda no early stage, mas no movimento de ampliação da sua atuação na estruturação de projetos. E até mesmo unidades de preparação de projetos infranacionais estão funcionando meio como hubs de conhecimento e de atuação, apoiando até mesmo outros municípios. E um pouco mais cedo você falou do tema de consórcios, né, que a gente, na área de estruturação de projetos, a gente costuma tratar tanto em consórcios de empresas para disputar licitações, Perfeito. quanto consórcios públicos para se juntar, e prefeituras e até estados, né, se juntarem para obterem escala e aumentarem sua capacidade de atuação com populações e territórios maiores. Mas todo esse movimento indica que a maturidade dos contratos de infraestrutura está chegando num ponto de que hoje o prefeito, o governador já pode contar com mais opções para levar o seu projeto à frente, para planejar o seu projeto. Então, respondendo mais objetivamente, eu acho que o envolvimento dos entes infranacionais está muito ligado hoje ao apoio cruzado com a União, com o Estado respectivo, com os demais municípios em consórcio, com entes estatais, com as instituições financeiras de desenvolvimento que estão atuando de forma bastante intensa nesse movimento, ou seja, organismos multilaterais também, é importante ressaltar. E, enfim, não há tanto uma dicotomia nesse caso, né? Na realidade, acho que há um interesse tanto institucional quanto todo esse ecossistema que o Fred mencionou em apoiar os entes subnacionais, né? Então, esse é o lado da oportunidade. E, de fato, vem acontecendo. Hoje, todos os projetos de infrasocial, né, se dão no contexto subnacional. A gente está falando de estados e municípios. Inclusive, o grande desafio de PPP, talvez a fronteira de PPP hoje, aí é um assunto, né, por uma questão de garantia, né, do desenho, enfim, do marco jurídico brasileiro e as dificuldades da garantia no nível federal, é uma PPP social no plano federal. A gente, por exemplo, está trabalhando, né, na estruturação do projeto do INCA. É um desafio, porque, assim, existem 2 projetos na rua de PPP
no plano nacional, né, que espera-se sejam, né, os primeiros projetos bem-sucedidos. Um é o projeto de integração do Rio São Francisco, né, que está sendo, enfim, os dois estão sendo modelados pelo BNDES, né, a gente está contribuindo com isso, contribuindo com o INCA, né, o outro a gente não está participando, mas existe esse desafio de você viabilizar. Então, tudo que a gente conhece hoje de PPP social no Brasil são projetos, né, subnacionais. Então, é possível, dá para desenvolver, dá para fazer, e todo esse ecossistema que o Fred mencionou, tanto no plano nacional quanto o aumento dessas secretarias de parceria, essa troca de experiências, os treinamentos, capacitação, contribuem para o desenvolvimento desse ecossistema. Agora, é um organismo vivo ainda, né? Existe sim, né? Não há como negar, e mesmo no nível de alguns estados, quem dirá de alguns municípios, às vezes uma falta de capacidade, de recursos humanos mesmo para tocar. E aí, enfim, também existem iniciativas no plano federal, de outras empresas, do próprio PSP Hub, e, né, da própria, acho que o Banco do Brasil, não sei, né, existem outros players que vêm apoiando esse tipo de iniciativa para você melhorar a capacidade desses agentes para poder tocar esses projetos. E há esse interesse, né, porque a realidade é que tipicamente o que acontece é você estrutura, às vezes é estruturado, né, por um ente como, né, o BNDES, Caixa, o Multilateral. Eventualmente, uma empresa como a gente participa da modelagem, vai a leilão, depois que foi a leilão, o problema acaba recaindo sobre o ente público. Quando você tem estrutura, né, você pode se capacitar no meio do processo, você pode contratar alguém competente, você pode treinar aquela pessoa que está lá. Quando você tem uma estrutura menor, isso é mais difícil. Então, é uma questão que a gente entende que para o setor deslanchar, é um elemento importante, a questão da capacitação, a questão do atendimento aos entes subnacionais, e fazendo de novo um paralelo com o saneamento, apesar de serem setores totalmente distintos, esse é um tema tão importante em vários setores que uma das grandes preocupações do marco do saneamento foi justamente com a qualidade técnica das agências reguladoras locais, porque o saneamento, diferentemente de um setor elétrico, do setor de telecom, que a agência reguladora é federal e que tudo pode ser beneficiado pelo que você falou, dos recursos, né, em termos de qualidade do corpo técnico e de recursos financeiros, né, que essas agências têm, né, no nível federal, que a gente não tem no plano subnacional, o Marco começou a se preocupar como é que eu faço para apoiar esses entes subnacionais, essas agências reguladoras subnacionais. Então tem toda uma parte do Marco Saneamento e até uma responsabilidade da própria Agência Nacional de Água e Saneamento Básico de ajudar esses entes subnacionais a se qualificar e, de alguma maneira, né, melhorar esse ecossistema de regulação no Brasil inteiro. São setores completamente diferentes, não tem esse nível ainda não tem esse nível de organização, mas eu acho que essa é uma tarefa que todo esse ecossistema tem que ter de apoiar os entes subnacionais, porque não adianta, né? Educação, assim, tem vários entes federativos, mas tipicamente educação, saúde e segurança são problemas que refletem no dia a dia da população na ponta. Então, o município, o Estado tem que ter um protagonismo também nisso, né? A gente está caminhando aqui já pro final, a gente normalmente faz essa conversa entre 50 minutos, 1 hora, mas eu queria ir aí falando, indo na linha do que você trouxe, né, dos instrumentos de viabilidade. Eu queria saber um pouquinho sobre os mecanismos de garantia e financiamento, né? Como é que vocês estão vendo, quais são aqueles que têm se mostrado mais eficazes para atrair o capital privado, para gerar conforto para o investimento. Falar um pouquinho desse tópico aí de garantias e financiamento. Claro, posso começar então. Talvez o grande desafio de colocar esses projetos em mercado seja o risco de crédito do governo. Ou seja, são projetos que são contratados por disponibilidade, em boa parte. Né? O governo, o tomador do serviço, né, que em Project Finance a gente chama de off-taker, né, o cliente do serviço é o governo. E diferente de uma concessão de rodovia, onde você tem lá uma inadimplência mais ou menos programada, que pode ser maior ou menor dependendo da eficiência em cobrança, nesses casos a inadimplência são duas, ou é 0 ou é 100. Ou o governo paga ou não paga. Se não pagou, a inadimplência vai a 100% e quebra o negócio. Ou seja, para entrar nessas operações, o setor privado precisa de garantias. Então, a estrutura de garantias é talvez o tema mais crítico para que isso se desenvolva num país como o Brasil, num país emergente, em geral. E essas estruturas de garantias estão evoluindo. Hoje, você tem desde
desde uma estrutura que não é nem uma garantia, é um aprimoramento de crédito, um credit enhancement, em que você separa fluxos tributários entre a União e os estados, entre entes, e essa separação desses recursos permite, quando o governo inadimple, você acessar esses recursos dentro de uma estrutura contratual que já é preparada para isso. Isso mitiga praticamente todo o risco de crédito e dá segurança para os investidores atuarem nesses mercados. Então, isso está se desenvolvendo e é claro que precisa melhorar essa estrutura de garantia. Tem iniciativas até do governo federal nesse sentido, mas vem avançando, isso vem melhorando o ambiente para esses projetos. E do ponto de vista de financiamento, o Gabriel já deu a pista. Existem linhas de financiamentos, tanto em mercado de capitais quanto em fomento público, que dão conta de boa parte dos investimentos necessários. Talvez o grande investimento, a grande fonte de investimento que falta é a parcela menor, que é o capital próprio. Normalmente, numa operação dessas, você tem 70% de capital de terceiros, de dívida, 80%, em alguns casos até mais, você alavanca esses projetos, e em cima de um equity, de um capital próprio, que vem de um patrocinador, de um sponsor. E esse patrocinador é quem toma o risco e coordena essa operação toda. O que falta é esse cara? É o cara que consegue levar isso à frente, tomar esse risco. Em geral, esse patrocinador ele tem visão do negócio, ele é um investidor financeiro que consegue visualizar os riscos envolvidos para levar isso à frente. Então, como esse mercado é novo, incipiente, está crescendo, talvez a grande carência desse mercado seja exatamente na existência desses players que podem ser sponsors, que podem levar isso à frente. E é interessante, né, pontuar que hoje em dia existe uma percepção de segurança maior do mercado, eu diria quase total, né, com o arcabouço existente, dessa segregação dos recursos federais repassados para os estados, né, que é seguro, né, você, de certa forma, securitizar, ou pelo menos dar, né, credit enhancement, como você falou, parte desse recurso, né, desse repasse. Isso é algo seguro, que independente do governo, você consegue estruturar uma forma de proteger aquele projeto. Agora, o mesmo não acontece do ponto de vista ainda, quer dizer, esse é um trabalho, né, em construção, mas a percepção do mercado até pouco tempo é que existe muita dúvida sobre se isso seria possível do lado federal, né? E é interessante, né, porque é o mesmo recurso federal, né, por uma questão jurídica, né, entende que aquele repasse para o município aí no jargão de economista que não é advogado, né, é praticamente intocável e que é permitido você repassar para o projeto. Então, é claro que, né, o aspecto de segurança ali é a capacidade de pagamento do município, é saber se aquilo dali está suficientemente protegido, se o percentual que você vai usar é suficientemente pequeno em relação ao total do repasse para dar uma segurança. Quando você vai para a esfera federal, é mais difícil, porque talvez aí sim, você falou de desenvolvimentos regulatórios, institucionais, aí sim talvez a gente precise de algum outro desenvolvimento adicional para dar ainda mais segurança para o ente privado. Aí eu estou falando assim, sobre a perspectiva de, né, que a gente conversa com muito ente privado, algumas preocupações que eles externam em relação a isso. Mas é só uma curiosidade, né? Por isso que a gente, né, tem todos os PPPs acontecendo no plano subnacional e ainda é um desafio, né, uma PPP no plano, né, federal. Ainda que tenha mais capacidade do corpo técnico, enfim, exato, tem essa dificuldade. Isso. É interessante porque aqui talvez uma demanda de algum ajuste regulatório, de alternativas para dar ainda mais confiança. É. E a questão do financiamento, só uma última curiosidade, né? Sei que nosso tempo está se encerrando. A lei de debêntures, né, que foi aprovada mais recentemente, criou uma nova série de debêntures, né, que a gente tem hoje as debêntures tradicionais, o que agora se convencionou chamar de debênture incentivada, que é boa parte das emissões que a gente observa que são muito aplicadas para o setor de infra, e teve uma nova série de debêntures mais recentes, foi aprovada, acho que é coisa, né, em um ano, pouco tempo, né, que, enfim, que o pessoal está chamando de debênture de infraestrutura, e uma característica interessante dessas debêntures, entre outras, é que elas se aplicam à infra social. Então, a debênture incentivada anterior não tinha essa possibilidade. Era basicamente, né, energia elétrica, rodovia, o transporte, saneamento e telecom. Essa nova já tem mais flexibilidade, vale para a infra social, vale para parques, vale para outras destinações. Então, até, né, do lado da dívida, você tem um instrumento adicional aí de captação também para esses projetos. Legal. Bom, a gente está encerrando. Só uma última pergunta. Então, a gente enxerga um futuro promissor aí para as parcerias público-privadas, para as concessões em infra social. Sem dúvida, Wagner.
É muito claro para nós, e essa é uma aposta que a gente fez como empresa, e o PSP Hub apoiou isso com conhecimento, que prefeito, governador, e nesse momento o ciclo é do lado do prefeito, que quer fazer a diferença, que quer deixar um legado, quer se reeleger, esse é o caminho. É por aí. Não tem outro caminho, porque os serviços de educação, de segurança, até mesmo segurança municipal, tem entrado na pauta para esses assuntos. E tem vários serviços, zeladoria municipal e muitos outros, que estão na pauta que, para os prefeitos fazerem a diferença, é por aqui. Boa parte dos prefeitos que a gente conhece, que a gente conversa, tem belíssimas iniciativas que morrem na máquina, nas formas de contratação. PPP é como você sai disso e faz a diferença. E o temor dos prefeitos é que não dá tempo, né? Que o processo de estruturação, de modelagem é muito longo. E a gente tem conseguido, na PESCO, fazer modelagens, entregar modelagens num tempo que dá folga, muita folga, até o final do mandato. Ou seja, o temor antigo de que não vai dar tempo não é mais o caso. Esse tem sido possível fazer com alta qualidade, com inovação, com atração de players, com consulta, muita consulta à sociedade, muita interação com as populações beneficiadas, com a sociedade toda e com os players, investidores. Isso tem que ser feito, né? Isso é muito importante. Então a gente tem certeza que esse é o caminho. E o número de consultas explodiu, né? Nos últimos meses, assim, é impressionante o número de consultas que a gente tem recebido de todo o Brasil, todos os tipos de ente, incluindo consórcios. Esse é o caminho. Reflexo dessa aposta, né, para concluir, a gente, enfim, em parceria com a outra empresa, a Iria, né, uma empresa especializada em eventos, a gente começou no ano retrasado a fazer o primeiro evento, né, organizado, nacional, relativo à infrasocial. Né? Não existia nada parecido antes. O primeiro evento foi super bem sucedido, mas a gente, né, suou a camisa lá para viabilizar, trazer os plays e tudo mais, e ainda assim a gente ficou muito satisfeito. O segundo, literalmente não cabia mais ninguém na B3, a ponto do bombeiro lá reclamar da quantidade de gente que estava entrando lá. E a gente vai vendo esse ecossistema crescendo muito rapidamente. Então eu concordo inteiramente com o Fred, eu não vou repetir, né, tudo que ele falou, concordo com cada ponto, e eu vejo muito na infrasocial algo semelhante que a gente observou em outro setor de infraestrutura. Você trouxe o exemplo, né, de aeroportos, depois, né, talvez concomitante, mas se estendeu por um pouco mais, rodovias, mais à frente saneamento, setores com uma carência muito grande, que começou com algumas estruturações, o mercado foi confiando, ganhando tração, e a gente foi capaz de fazer investimentos que seriam inviáveis antes da participação privada. Eu acho que, né, resolvidas essas questões que talvez tenham trazido dificuldade para a primeira fase das PPPs sociais, a gente está apostando muito que a gente vai ver um momento semelhante, né, que, né, esses primeiros projetos vão dar certo, vai ter muita atração, a gente já está vendo essa temperatura, já tem muita demanda, né, começando a acontecer por estudos, interesse, tanto do lado privado quanto do lado público, e eu acho que né, fazendo o trabalho direito e tendo esse feito exemplo que você mencionou, a tendência é escalar significativamente para o bem do país, porque, né, se saneamento já é uma área de carência enorme, rodovias, né, e tudo isso impacta na vida da população, literalmente na vida, né, em alguns desses casos, imagina a saúde. Né? Mas, né, que é uma coisa mais curto prazo, né? Saúde depende ali no curto prazo. Mas imagina a educação, que é o futuro da sociedade. Enfim, vamos nem entrar nessa conversa, né? Que o bônus demográfico está acabando e que nosso crescimento depende de ganho de diminuir a população. Então, né, são aspectos fundamentais para o país e assim, é super gratificante poder trabalhar nessas áreas e assim, eu tenho muita convicção de que a participação privada é fundamental para desenvolver, né, esses setores tão importantes e reduzir o mínimo que seja, né, esse gap grande que o Brasil tem em relação a pares internacionais que a gente compete. Maravilha. Gabriel, Frederico, muito obrigado pela presença de vocês, pela conversa hoje. Obrigado a todos que nos assistiram. Esse Millennium Talks ele fica à disposição nas nossas plataformas, no YouTube, no Spotify. Então, todos aí que queiram assistir, reassistir, assistindo mais uma vez, vai ficar sempre à disposição na nossa página e nos nossos canais. Obrigado novamente a todos e obrigado, Gabriel e Frederico, foi um prazer. Obrigado a você pelo convite, Wagner, e obrigado ao Milênio, Instituto Milênio aí pela oportunidade. Obrigado e parabéns. Obrigado.